3 e... Agora sim. And I'm in the street and I'm in believing I do it, I feel it and I do. I feel now. I feel now. I feel. Tamo tudo muito louco, oba, 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 tamo tudo muito louco, oba. Salve, rapaziada da internet que está ouvindo isso em 2018, em 2019, em 2050, que está ouvindo isso em outros planetas, que estão ouvindo isso cagando, que está ouvindo isso pegando o busão para a sua instituição de ensino de sua preferência, você que está transando e gosta de ouvir podcast, saiba que você é um louco. Você que está se masturbando e assistindo um podcast, saiba que você também é um louco. Salve, salve, simpatia do meu Brasil. Está começando mais um Matéria Escura. E este podcast é um oferecimento de Lucas Silveira Enterprises, que paga $50 por mês para ficar hospedando o podcast para vocês. Se alguém quiser apoiar esse podcast, chama nós no Twitter, tá bom? E quintas-feiras, né, eu gravo podcast e ao mesmo tempo eu alimento o meu podcast pela live que eu faço no Instagram. Então, se o dia é quinta-feira, existe uma chance enorme de vocês me encontrarem fazendo uma live ao vivo, né? Justamente por ser uma live no Instagram. Hoje nós vamos voltar a um assunto que a gente não vai voltar ao assunto nenhum. Na verdade, hoje eu vou falar sobre duas notícias que eu li que foram incríveis. E como a gente ainda tem 3 semanas de segundo turno, eu vou deixar de lado o assunto de segundo turno, de política. Para quem me segue no Twitter sabe que tá saturado o negócio, tá uma chuva de fake news. Até eu que sou um cara que xinga muito esse rolê de fake news, eu acabei divulgando uma semi-fake, não é fake news, porque assim, existe a fake news e existe a old news, né? Fake news é a notícia totalmente falsa, criada por um filho da puta mal intencionado. A old news é uma notícia velha que a pessoa posta de novo no momento oportuno, que não chega a ser fake, mas é velha. Eu postei uma old news. Os caras picharam lá na Universidade do Rio de Janeiro uma suástica e meteram fora pretos. E eu falei, filhos da puta. Aí descobri que isso era de 2010. Ou seja, alguém fez isso em 2010. Ou seja, foi uma old news que eu acabei divulgando. Já me retratei porque eu não sou cagalhão. Mas nós vamos falar de... Dizer que isso é ciência é sacanagem, mas não deixa de ser ciência. Vocês viram, cara? Vocês viram um negócio que eu achei incrível? Vocês viram a galinha de 1 metro? Vocês sabiam que existe galinha de 1 metro? E vocês viram que... Imagina uma galinha de 1 metro, cara. Uma galinha de 1 metro é praticamente um dinossauro, mano. É praticamente um dinossauro. Esta galinha de 1,04 metro de altura foi vendida por 74 pau, ou seja, o preço de um Honda Civic. No leilão de aves gigantes, tudo isso é Brasil. Leilão de aves gigantes, cara, eu queria escrever na minha camiseta que existe um negócio chamado leilão de aves gigantes que acontece em Jaguariúna. Nessa terça-feira, dia 9, foi confirmado que a franga chamada Betina da Diamante bateu o recorde de preço para fêmeas da raça índio, que é uma galinha que se chama índio, é o nome da raça dela. É a franga mais valorizada da história dessa raça, disse o criador Haroldo Polizelli. A Betina é filho de outro recordista, o galo, que se chamava Voodoo da Diamante, que o filho da puta tinha 1,26 m.
Aí eu quero ver se vocês vão continuar. Se galinha fosse desse tamanho, ninguém comeria McChicken, cara, porque vai caçar um bicho desse. Imagina uma galinha da altura de uma pessoa, fala assim, ó, vem aí, mano, pode vir, cara, vai tomar bicada na cara. Agora a galinha que bate nas canelas, qualquer um come. Quero ver comer um galinhão desse. Eu ouvi falar que eles nem pegam essas aves aí pra comer, não é o bicho, tá? Essa galinha foi adquirida pelo criador, e rico, né? Ademir Melauro, de Franca, também no interior paulista. E aí ele disse, é difícil conseguir aves grandes e o acesso a essa genética existe alto investimento. Ou seja, tem alguém investindo muito dinheiro para deixar galinhas grandes. Ou seja, eu achei que eu gastava dinheiro com idiotice e tem pessoas gastando dinheiro com paradas mais doidas. Imagina, o que tu tá investindo no teu dinheiro? Atualmente eu tô investindo em melhoramento genético para umas galinhas ficarem gigantes. É isso que está acontecendo. Esse cara falou ali, ó, eu ainda quero comprar umas aves ainda mais imponentes, porque eu sou aficionado por aves gigantes. Temos aí um cara muito louco, isso aí Freud explica. A psicologia freudiana explica isso aí facilmente, cara. O índio gigante, que é essa raça de galinha, ela é resultante do cruzamento entre galináceos altivos e a galinha caipira. Para ser considerado um gigante, tem que ter pelo menos 1 metro. Mano, eu preciso de uma galinha gigante agora. E a foto que tiraram dela é linda, mano. Seria uma capa de um disco, assim. Seria uma capa de um disco. Lembrando que eu não estou criticando, eu acho que, inclusive, se Deus existe, ele me previne de ficar rico, porque eu faria no mínimo esse tipo de compras aí. Por enquanto, eu só gasto em instrumentos, essas coisas, mas se eu tivesse um pouco mais de grana, eu teria um estúdio que é só de galinha gigante, cara. Só de galinha gigante, porque eu acho muito incrível. A minha vida não é mais a mesma depois que eu descobri que existem galinhas gigantes. E a cena das galinhas gigantes é uma cena, é tipo o Emocore, em 2004, porque tinha 200 participantes nesse leilão. Galera de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, até Rio Grande do Norte. Galera pirando em galinha. Aí que tá, meus amigos, será que já teve galinha maior? Porque isso me fez lembrar, na verdade o Marcel, tá sempre aqui no meu podcast, o Marcel me ajudou com essa pesquisa, porque na mesma semana saiu essa notícia, ó, descoberta arqueológica. Criança Neandertal foi devorada por um pássaro gigante. Neandertal é uma espécie de humanoides anterior à nossa. Ele era menos desenvolvido, um pouquinho mais burro. Ele viveu há sei lá quantos mil anos. Neandertal, que é mais de 1 milhão de anos atrás? Descobriremos. Não, são 115 mil anos. Arqueólogos descobriram os restos humanos mais antigos já encontrados na Polônia e revelaram um terrível segredo. Eles pertenciam a uma criança neandertal devorada por um pássaro gigante. Eu não tenho dúvida de que foi a galinha. Eu não tenho dúvida, cara. Essas galinhas aí estão ficando grandes, porque o objetivo delas é ficarem maior que a gente e depois cagar a gente a pau. Eu tenho certeza que era este o objetivo. Essas galinhas estão aí e elas vão ficar grandes, e aí elas vão ficar cada vez maior, e elas vão chegar e vão acabar com os humanos. Não querendo dizer que, na verdade, a gente merece, né? Os humanos não estão mandando bem. Um fã aqui, um cara que tá aqui na live, ele mandou pesquisar sobre o Archaeopteryx. Eu sei o que é Archaeopteryx. Archeo é velho, ptero tem asas. O Archaeopteryx era tipo um pássaro dinossauro de milhões de anos atrás. E era um pássaro... Vamos ver o tamanho desse desgraçado? Ele era grande de verdade? Eu não sei, cara. Cadê o tamanho desse diabo? Plumagem, não sei o que, paleobiologia. Porra, mano, eu só quero ver o tamanho dessa desgraça. Plá. Ele crescia muito, ele era muito grande. Mano, eu quero saber o tamanho desse diabo. Vamos lá.
Caeopteryx size. Nem era grande, mano. Ele era só um pássaro antigo. O que era grande era tipo o pterodáctilo, pteranodonte. O Archaeopteryx era uma galinhazinha. Ou seja, provavelmente a galera tá aí comendo Archaeopteryx até hoje no supermercado. Mas sim, é uma galinha, é tipo o elo perdido da galinha pássaro voador pré-histórico. Bom, muito louco, né, gente? Muito louco. E essa criança Neandertal, que os caras encontraram os ossos e perceberam, essa criança aqui, eu acho que ela foi carcomida por uma ave gigante. Meu, pra uma ave comer uma criança tem que ser muito grande, não é qualquer águiazinha, tá ligado? Meu Deus do céu, acho que tem tudo a ver com essas galinhas gigantes. Uma outra coisa que eu achei muito louco, que eu acho que era um conhecimento que eu tenho que tinha que ser dividido com vocês. É o seguinte, eu sempre me preocupei, quando eu era bem criança, eu tinha uma preocupação que eu queria que a minha memória fosse infinita. Eu vou ali pegar meu café, só um segundo. Café. Quando eu era criança, eu realmente tinha uma memória fotográfica surreal. Eu me lembrava de qualquer... Eita, porra do caralho. Eu me sujei de café. Eu me lembrava de qualquer coisa. Minha mãe perguntava, Lucas, qual era a rua onde ficava? Não sei o que. Era a rua Augusto da Silva 2477. Então, eu me lembrava de tudo, cara. E eu me lembro do dia em que eu tive a minha primeira memória perdida. O dia, assim, que alguém me perguntou uma coisa, Lucas, tu te lembra de não sei o quê? Aí eu, esqueci. E aí eu falei, mano, eu não quero me esquecer de nada, eu quero ter o cérebro de um X-Men. E aí eu comecei a sempre tentar exercitar esse nosso cérebro, que a gente chama de músculo, mas ele não é um músculo, tá? É um tecido, enfim, nervoso. Mas eu pensei assim, eu preciso exercitar meu cérebro para que eu tenha uma memória incrível, cara. E aí, o que eu comecei a pensar? Comecei a pensar, tipo assim, que se tem alguma coisa que seria o equivalente a uma musculação, só que pro cérebro. E aí, é uma propaganda que eu vou fazer, mas não é uma propaganda, porque não me pagaram. Aí eu me lembro que eu estava na internet, aí eu ouvi uma propaganda me mandaram uma propaganda de um bagulho chamado Lumosity. Basicamente, Lumosity é um serviço que tem vários joguinhos, que esses joguinhos, eles se diziam cientificamente comprovado que esses joguinhos vão melhorar a tua memória e fazer teu cérebro ficar mais incrível e sei lá o que. E aí eu falei, é isso que eu preciso. E aí eu comecei a jogar, o Vavo, que também é um cara que adora um joguinho, ele também começou a jogar esse Lumosity. E, mano, era muito incrível. Os joguinhos eram basicamente jogos de memória, mas com rapidez. Então tu tinha que fazer as coisas muito rápida e ter uma memória muito boa. Então era muito pega-ratão, tipo uns bagulhos assim, esquerda, direita, esquerda, direita. E tinha que ser rápido e ser super, como é que é a palavra? Sagaz. Lumosity, Lumosity. E aí eu achava que o bagulho era incrível e comecei a ficar bom nesse bagulho. Aí teve uma hora que eu cheguei no meu limite do Lumosity. Que quando eu terminava o jogo, o que faz pra pessoa... o que faz pra pessoa ficar viciada numa coisa? Transforma aquilo num negócio competitivo. Se o Overwatch não fosse competitivo, eu teria jogado 1 mês. Mas como a porra é competitiva, eu fiquei jogando 2 anos. Agora que eu parei um pouco de Overwatch... E o Lumosity é a mesma coisa. Eu fiquei jogando aquela porra, só que chegou um momento que assim, o seu resultado foi melhor do que 97% das pessoas. Eu, caralho, sou foda pra caralho. E eu comecei... Mas aí depois eu li uma matéria que o Lumosity, ele foi processado pelo Procon dos Estados Unidos, porque o Procon dos Estados Unidos alegou que vocês não tem prova nenhuma de que esta merda vai melhorar o desempenho do teu cérebro. Você não tem prova nenhuma disso. Por exemplo, jogar joguinhos melhora o teu cérebro?
Não quer dizer que melhora, mas quer dizer que quando tu tá jogando um joguinho, tu tá fazendo uma coisa legal. E quando tu tá fazendo uma coisa legal, tu relaxa. Quando tu tá fazendo uma coisa relaxa, aquilo te faz bem. Mas daí que tu vai começar a ter uma memória mais foda, uma memória mais ligeira, não tá provado. Os caras tomaram um processo na bucha de $2 milhões e eu desencanei. Parei de jogar. Mas na época eu fiquei tão viciado com a possibilidade de que exista. E aí, esse negócio de brain games, que são jogos cerebrais, é um negócio. É um negócio. Tipo assim, se tu procurar, tipo, na Apple Store, tipo, Brain Games, o próprio Flappy Bird, que a galera foi muito viciada. É um Brain Games, né, cara? É uma mistura de agilidade com esperteza. E, mano, só que aí que tá, velhão. A única coisa que tu melhora quando tu joga Lumosity é, tu melhora no Lumosity. Que nem aquele esquema de fazer barra. Não existe uma atividade física que vai melhorar o teu desempenho na hora de fazer barra. A única coisa que vai melhorar a tua capacidade de fazer barra é fazer barra. Tá ligado? Uma época eu noiei que eu queria fazer barra, inclusive um saldo para o Prateado, que tá aqui mandando um salve na live, o maior baixista da história e praticamente um maratonista, porque eu só vejo o cara correndo 20 km, o cara é louco. Continuando, a única coisa que vai melhorar o teu desempenho em fazer barra é fazer a porra da barra. E o Lumosity é a mesma coisa, tu fica muito bom em jogos de Lumosity, teu cérebro não vai mudar nada. E aí os caras tiveram que, tipo, meio que mudar toda a mudar toda a publicidade deles. Então, tipo assim, dizem que é bom, dizem que melhora, porque eles não podem mais dizer que o bagulho é cientificamente provado. Inclusive, tem resultados aí dizendo que não apenas não serve pra nada, como deu uma piorada no cérebro dos caras, porque a galera ficou com o cérebro cansado. Eu tô lendo em inglês aqui ao mesmo tempo e traduzindo, então talvez eu demore. Ó. Nesse estudo, 64 participantes jogaram Lumosity por 30 minutos por dia por 10 semanas. Um outro grupo jogaram qualquer joguinho e um outro grupo de 64 pessoas também não jogou porra nenhuma. Depois dessas 10 semanas, todos esses caras tiveram seu cérebro escaneado, tiveram um exame cognitivo e também tiveram uns testes que as pessoas inventaram, um teste de qual é a tua habilidade de decisão e de manutenção de risco, que é tipo assim, quando tu toma decisões fodas, tu tem que ter esse lance de tolerância de risco. Uma pessoa que não tem tolerância de risco, ela nunca vai tomar as grandes decisões, porque basicamente tolerar risco, se tu não tolerar risco, tu é um cagalhão. E aí, cara, esses grupos, todos eles deram uma melhoradinha. Ou seja, o grupo que ficou lá jogando qualquer coisa, Angry Birds, o outro jogo que ficou jogando Lumosity, e o outro grupo que não ficou fazendo porra nenhuma, que ficou coçando o seu saco. Olha aqui, ó. Todos os grupos mostraram alguma melhora nessas coisas cognitivas, babá, disse esse carinha que fez a pesquisa. E o jogo que... E o grupo que não fez porra nenhuma também melhorou no teste, porque eles já tinham feito esse teste antes, então ele deu uma melhoradinha no teste, mas isso é previsto também no bagulho. Ou seja, no resumo da ópera, esse estudo não revelou porra nenhuma. Ou seja, se tu quer jogar Lumosity, vai lá, porque eu me diverti bastante. Eu me diverti bastante de jogar Lumosity, parei de jogar, mas não vem com esse papinho de que vai melhorar teu cérebro, tu vai ter uma memória de leão. Uma coisa que melhora a memória, e aí sim é cientificamente provado, é meditar. Eu já comecei a meditar algumas vezes, já parei de meditar muitas vezes, mas eu sei que isso faz bem. Mas tô tendo sérios problemas. E também tem um outro aplicativo que se chama... como é que é o nome, cara? Headspace. Deve ter algum em português. Headspace, espaço na cabeça. Esse aplicativo é incrível. Ele fornece uma meditação guiada, tipo... Só que não é aquela pessoa assim... Relaxe agora o som dos pássaros. Tá ligado? É um bagulho mais, tipo assim, pra quem tem alergia à ripongagem. Então,
faz sentido. Na live tem pessoas enlouquecidas perguntando sobre o que é que tu tá falando, sobre o que é que tu tá falando. Tipo assim, espera, deixa eu continuar falando e aí vocês vão entendendo pelo contexto. O mundo basicamente é isso, tu vai abrindo portas e vai vendo as pessoas falando e tu vai pegando pelo contexto. O cara que perguntou sobre o que eu tô falando, ele já perdeu essa corrida pelo contexto, porque ele quer as coisas entregues e nem sempre as coisas estão entregues. Eu tinha umas outras coisas para falar, mas eu meio que esqueci, cara. Eu meio que esqueci e por isso eu já vou, após apenas 20 minutos de falação, eu já vou abrir um espaço aqui para perguntas da galera. Perguntas da galera. Porque às vezes essas perguntas fazem com que eu discorra sobre um assunto durante milênios. Olha só um cara ali tentando explicar. O Lucas está falando de um suco que ele tomava chamado Lumose. Não, não é um suco, é um aplicativo que tem joguinhos que ele dizia que melhorava o cérebro, mas eles não melhoram nada, ele é só divertido e pronto. Inclusive tem várias coisas que as pessoas têm que dizer, né? As pessoas têm que falar assim, não, eu faço tal coisa porque é bom para... As pessoas sempre têm que achar uma causa nobre para as coisas e nem tudo precisa ter uma causa nobre. Por exemplo, por que jogar... por que jogar um joguinho? Porque é legal, pronto, não precisa fazer bem pro teu cérebro, só pra tu ter uma desculpa pra jogar, tá ligado? Tem pessoas perguntando, Lucas, fala sobre o que você acredita. Olha, meu amigo, minha amiga, em tempo de eleição e nesse momento que a gente está vivendo, eu não acredito mais em muitas coisas. Mas, cara, graças à minha mamãe que me criou, ela nem por sermão e nem por rigidez e nem por dar porrada, por nada disso, ela só por ser uma pessoa que me deu exemplos que eu acho positivos, ela me fez ter incutido na minha cabeça que eu preciso ser legal com as pessoas e grato pelas coisas que eu tenho, mesmo quando a gente não tem porra nenhuma. É muito difícil ser grato. Uma das paradas mais difíceis do mundo é ser grato. E mesmo quando a gente não tem nada para estar grato, ainda existem coisas pelas quais a gente pode estar grato. Hoje em dia, a gente pega a gratidão e quase fala mal dela. Tipo assim, esses hippie aí, gratiluz, não sei o quê. Mas, velho, eles estão certos, tá ligado? Ter gratidão é uma das paradas que mais faz bem pra pessoa. E quando a pessoa pergunta sobre o que eu acredito que a gente tem que ser grato pelas coisas que nos acontecem. E se nos estivermos acontecendo coisas terríveis, a gente tem que ser grato por estar vivo. E porque quando a gente está... A primeira coisa que a gente precisa estar ou ter para, sei lá, para tipo correr atrás do prejuízo, para corrigir problemas enormes ou para de fato tomar atitudes que vai mudar a nossa vida para sempre. A única coisa que a gente precisa ter é um coração batendo. Se está batendo, já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. O Edu pergunta como anda o meu livro. Para quem não sabe, eu estou escrevendo o meu terceiro livro, mas eu estou escrevendo muito devagar. Faz um mês que eu não toco no rascunho do meu livro e eu preciso mudar isso se eu quiser entregar esta porra. Então, ele é um lançamento previsto para o próximo ano, mas eu preciso terminá-lo esse ano. Por que eu estou demorando? Porque eu estou trabalhando muitas coisas que estão ocupando meu tempo, tipo produzir outros discos e pá, e também porque tem umas partes da história que eu não faço ideia de como eu vou solucionar. Então eu preciso refletir a respeito disso, tá ligado? E não tá sendo fácil. Agora a gente vai para o sul, a Fresno vai para o sul daqui a 2 semanas, e eu quero levar meu computador para lá, para ver se eu consigo usar aquelas horas ociosas do meu dia, esperando a hora do show, e em vez de ficar assistindo Netflix, eu quero escrever, tá bom? Deixa eu ver...
pá. Você prometeu lançar uma música por mês da tour ao vivo. É verdade, eu estava mixando essa música ontem. O vídeo dela vai sair daqui a umas 2 semanas. Tem pessoas também, estão perguntando de cidades para tocar. Eu gostaria de dizer para vocês que ter uma banda é muito legal, muito gratificante, muito ótimo, ter um fãs, bababá. Mas uma das paradas mais difíceis que existem é fazer essa banda viajar, fazer os shows acontecerem, fazer os shows serem economicamente viáveis. É muito caro viajar, mais caro ainda é viajar com 8, 10 pessoas. Então, se a gente não fez um show na sua cidade, é porque não deu ainda. O Marcelo Carca, aí Luqueta, comi purê de inhame hoje. Parabéns, você comeu purê de inhame. As pessoas precisam comer inhame. O purê é normal que a pessoa não goste da textura, porque ele pode ficar gosmento. Por isso que eu gosto do inhame na air fryer. Se tu não tem uma air fryer, dá uma fritadinha com pouco azeite, pouquinho azeite. Corta ali umas rodelinhas ou palitinhos, cozinha ele no vapor primeiro, aí corta, pum, palitinhos, pá. Mas na air fryer, meu amigo, é bom pra um caralho. A Luma Aguiar pergunta: Oi, como você passa a sua abstinência de composição? Eu não tenho abstinência de composição. Quando eu estou num período em que eu não estou compondo, eu simplesmente não noio. Eu não fico tipo, ai meu Deus, preciso compor, caralho, preciso compor. Porque eu deixo as músicas virem, nunca faltou música pra mim. Eu posso ter feito músicas que talvez tenham ficado apressadas, que eu não tenha gostado do resultado final, mas nunca me faltou assim, tá ligado? Então, e se tiver faltando criatividade, come inhame, que também é bom pra criatividade. Mentira, eu tô inventando isso. Deixa eu ver mais perguntas, cara. Um episódio, vai ficar um episódio pequeno hoje, cara. Vai ficar um episódio pequeno. E bastante pequeno também, porque as perguntas não estão me inspirando grandes respostas. Não estou xingando vocês, mas é uma coisa. Essa pergunta é boa. Vocês nem precisam ser fãs de Fresno para entender essa pergunta. Existe um poema chamado The Light Brigade. Como é que é? Peraí. The Light Brigade. É tipo a brigada de luz. Brigada no sentido de... no sentido de um grupo de uma galerinha, né? E esse é um poema feito por um cara chamado Lord Tennyson. Tá ligado? O Lord Tennyson é um cara incrível. O Lord Tennyson, ele é americano? Acho que ele é americano, não sei. Não, é da Inglaterra, falei besteira. Ele nasceu em 1809, viveu 83 anos. E ele era um poeta inglês, um poeta. E ele fazia, entre várias coisas, as poesias inspiradas pelas guerras, tá ligado? Ele era muito foda e ele fazia, tipo assim, por exemplo, vai ter a batalha do sei lá o quê, e aí o cara fazia uma poesia para inspirar aquele exército. E aí ele fez um poema chamado A Carga da Brigada Ligeira. Muito paia esse nome em português. Mas por que ele tá no começo da música Abraço à Sombra? Porque essa foi a primeira gravação, tá ligado? A primeira gravação da história. A primeira gravação da história. Essa é a primeira coisa que pegaram alguém falando e gravaram, tá ligado? E tipo, não era um disco de vinil, não era uma fita cassete, era um cilindro, era tipo um cilindro de cera, mano. Era um cilindro de cera. E este poeta, Lord Tennyson, ele gravou ele mesmo falando neste poema. E esse poema
ele é muito... É com aquela linguagem antiga e pá. Mas, cara, eu acho ele ultra, hiper, mega lindo. Eu quero achar uma versão dele em português, tá ligado? Carga... Mas tá difícil, cara. Não sei, eu me lembro que um dia eu estava... A Carga da Brigada Ligeira, poema, porra. Vamos lá. Eu quero ver se isso é bom em português, porque em inglês eu achava muito bonito. Pensador.com. Meia légua em frente. Todos no Vale da Morte cavalgam com os 600. Que deviam ser 600 caras, né? Para frente, a Brigada Ligeira. Carreguem contra as armas, disse ele. Para o Vale da Morte cavalgaram 600. Para a frente, a Brigada Ligeira. Havia um homem desanimado, todavia o soldado não sabia de algum que tivesse disparatado. Eles não têm de responder, eles não têm que se perguntar, eles só têm que fazer e morrer. Para o Vale da Morte cavalgaram os 600. Canhão à direita deles, canhão à esquerda deles, canhão à frente deles. Saraivaram e trovejaram, atingidos por balas e obuses. Com audácia eles cavalgaram e bem, para as mandíbulas da morte, para a boca do inferno, cavalgaram os 600. Reluziram todos os seus sabres despidos, reluziram ao rodopiarem no ar, sabrando os artilheiros lá, carregando contra um exército, enquanto todo mundo se maravilhava. Mergulhados no fumo das baterias, através da linha deles romperam à direita, cossacos e russos. Cambaleantes das sabradas, estilhaçaram-se e fenderam-se. Eles então cavalgaram para trás, mas não os 600. Canhão à direita, canhão à esquerda, canhão à frente, saraivaram e trovejaram, atingido por balas. Enquanto os cavalos e heróis caíam, eles que haviam lutado tão bem vieram através das mandíbulas da morte, de volta da boca do inferno, tudo o que restava deles, o que restava dos 600. Quando irá a sua glória desvanecer-se? A carga brava que eles fizeram. Todo mundo se maravilhou. Honrem a carga que eles fizeram, honrem a Brigada Ligeira, nobres 600. Mano, isso é muito foda. É tipo um poema inspirado numa batalha real, que foi essa batalha da Brigada Ligeira. Só que aí esse cara fez esse texto muito foda há 100 e tantos anos atrás, e ele gravou. E aí eu sampleei ele falando e coloquei no começo da música, Abrace a Sua Sombra. Abrace Sua Sombra é uma música que fala sobre, entre várias coisas, mas fala sobre abraçar a nossa tristeza, a nossa eventual depressão, os sentimentos ruins, tá ligado? E porque se a gente não abraça, se a gente finge que essas coisas não existem, elas vão lá depois e nos engolem por completo. Então todo dia que a gente sai de casa, a gente tá indo pra uma guerra, tá ligado? Mesmo que essa guerra seja com nós mesmos. Então, esse poema, quando eu ouvi uma vez, eu tipo, mano, eu não sou um cara que se emociona muito com poemas, tá ligado? Mas esse cara arregaçou demais nesse texto. E eu consegui relacionar ele totalmente ao que eu estava dizendo na música, embora eu nunca tenha ido para uma guerra, embora a música não fale sobre a guerra com balas e coisas, mas é que a guerra é uma figura de linguagem que a gente usa muito nas nossas músicas. Quando eu falo de guerra, de batalha, de luta, isso são palavras que acontecem muito nas músicas e nem são nas músicas nas músicas que são de protesto. Eu sempre estou falando sobre isso. Então, quando eu coloquei esse poema da Brigada Ligeira na música da Fresno, eu achei que tinha tudo a ver e não dá pra entender nada, porque tá sampleado, tá escondido no meio de um monte de barulho, mas é que eu gosto de esconder as coisas no meio de um monte de barulho, porque eu gosto de uma coisa chamada sound design, e o sound design é justamente isso, pegar o som e mexer loucamente pra ele ficar diferente e ficar legal. Esta pergunta foi boa porque ela me inspirou com uma resposta muito grande e eu acho que eu nunca tinha falado sobre esse poema.
A Carga da Brigada Ligeira, de Lord Tennyson. Tennyson é um nome forte. Tinha um cara no meu colégio que se chamava Tennyson. Eu descobri então que é um nome inglês bem famoso. O que foi a Carga da Brigada Ligeira? Foi uma honrosa carga de cavalaria da Armada Britânica, dirigida por Lord Cardigan, no decorrer da Batalha de Balaclava, em 1854, na Guerra da Crimeia. Passou para a história como tema de um célebre poema, que é esse que eu acabei de declamar, cujos versos dizem: não há nenhuma razão, só há que agir e morrer. Tipo assim, muito doido, hein, gente? Muito doido. Pesadinho esse tema. Depois eu vou até... Eu nunca tinha me informado super sobre o que foi essa batalha. Eu tinha ficado só na onda do poema. Mas a Guerra da Crimeia foi pra variar, né? A nossa humanidade curte dar tiro uns outros e dominar um país. Hoje em dia, inclusive, tá mais calmo, embora a gente seja tão bombardeado por notícias que nos faz pensar que o mundo está acabando a todo momento. E o que é um problema, porque o mundo não está acabando, tá ligado? Só que a nossa impressão de que ele está acabando nunca foi tão intensa, porque nós somos enxovalhados de informação e de notícia falsa, de notícia verdadeira. E quanto mais a gente dá pano pra manga, quanto mais a gente se concentra nisso, mais a gente tem essa noção de que o mundo já era, que vai acabar, que não sei o quê. E esse desespero, ele não faz bem. Ele não faz bem. A Guerra da Crimeia foi tipo, os russos contra os, Reino Unido, França, o Reino da Sardenha. Sardenha é aquela sardinha, Império Otomano. Era uma puta de uma guerra louca. As pessoas perguntam: por que você não canta essa música no show? Porque a gente tem muitas músicas, e um show ele precisa ter um número fechado de músicas, tá bom? Quando a gente fez a turnê do álbum A Sinfonia de Tudo Que Há, a gente tocava 9 músicas do disco, que tinha 11, e as pessoas gostaram, mas muitas pessoas também falaram: eu quero ouvir as velhas, eu quero ouvir tal música. Sempre vai ter alguém pedindo alguma música. Aí agora que a gente está numa turnê nova chamada Natureza Caos, as pessoas acham que querem que a gente toque aquelas músicas. Então sempre rola aquela saudade de uma coisa que não tem volta. E aí o Felipe, completando meu pensamento, diz: o que aumentou então foi as mazelas ou a nossa percepção no que nós temos delas. Sim, a nossa percepção, o nosso acesso à informação, ele nunca foi tão grande, tá ligado? O nosso acesso à riqueza da informação nunca foi tão grande. É por isso que, se a gente quiser, a gente pode ficar, vamos lá, sendo enxovalhado de notícia o tempo inteiro, e isso muda a nossa percepção de mundo, tá ligado? Isso aqui não é um voto pelo alienadismo, assim, vamos todo mundo se alienar, então, que, porque não faz bem saber o que tá rolando, mas é que hoje em dia tudo tem excesso, inclusive a informação, mano, se tu fica se informando, tu entra nessa noia, e aí tu fica over-informado, over-consciente do que tá acontecendo, e isso pode danificar a tua impressão do mundo. Mas assim, o que é um fato é que se a gente pensar globalmente o que está acontecendo, nunca teve tão pouca guerra. Verdade. Inclusive todas as estatísticas mostram, é bizarro falar isso hoje, mas é verdade. As pessoas estão morrendo menos. Mas a informação que a gente tem sobre isso, hoje em dia é impossível ser alienado, tá ligado? Há algumas décadas atrás, era ok ser alienado, porque tu não tinha opção. Tu tinha uma televisão aberta, tu tinha um rádio e tu tinha uma comunidade ao teu redor, uma fofoca ali, mas o governo ou as pessoas, ou poderia estar acontecendo uma guerra aqui do lado e tu não iria saber dessa porra, porque simplesmente a informação não chegava até tu. Hoje em dia, tu consegue saber sobre o que está acontecendo lá na Turquia, consegue saber sobre o que está acontecendo lá na China, e aí
o teu mundo ficou tão grande, só que o teu cérebro não cresceu nesse ritmo para conseguir comportar toda a treta que está acontecendo ao redor do mundo. Então essa hiperconsciência que a gente tem hoje do que está acontecendo, ela acaba nos dando essa impressão que não nos faz bem, que é tipo, oh meu Deus, o mundo acabou, o mundo vai acabar. Não vai acabar, seria legal. Às vezes quando eu tô puto, eu penso, nossa, seria legal se acabasse o mundo. Eu acho que um apocalipse iminente, tipo Independence Day, talvez serviria pra nós nos abraçarmos e falar, nossa, um inimigo comum, tipo, de verdade, ETs querendo matar a gente. Mas não parece que vai rolar isso, então a gente tem que se resolver agora. Então, cuidado com a hiperinformação. Tô falando isso pra mim também, porque às vezes eu fico notícia. Quando eu vejo, eu tô estressado e nem sei porquê, velho. Então, cuidado. Olha só, uma coisa que falaram ali. Amanhã é dia do engenheiro agrônomo. Então, parabéns aí a todas as pessoas dessas 100 que estão me assistindo, dessas milhares que estão ouvindo o meu podcast. Feliz dia do engenheiro agrônomo para todos vocês. Eu vou responder mais uma pergunta. Deixa eu procurar aqui umas perguntas. Galera, eu sei que eu sou músico, mas parem de me perguntar disso, pelo amor de Deus. Meus projetos só me estão me perguntando sobre isso. Deixa eu ver. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Hoje o episódio ficou um pouquinho mais curto. É porque ia ter um convidado hoje que acabou não tendo, então eu fiquei meio que sem assunto. E eu falei sobre aquelas notícias ali que eu tenho certeza que vocês adoraram, né? Hoje nós falamos sobre uma galinha de 1 metro que foi vendida aqui no Brasil. Vamos falar de coisa boa? Tem galinha que tem 1 metro, cara. Vamos falar de coisa melhor ainda? Existe uma cena formada por pessoas que curtem galinha grande. Se tu acha que tu é tarado porque tu gosta, sei lá, tu curte fantasias sexuais, porque tu gosta de transar fantasiado de ET, saiba que tem gente que adora uma galinha grande. E também falamos sobre o fóssil de um Neandertal que foi encontrado, carcomido por uma ave gigante, não grande, gigante. Ou seja, eu acho que tudo isso é um plano maligno dos cientistas que estão querendo fazer galinhas tão grandes que elas vão acabar dominando o nosso planeta. Porque se galinha tivesse 2 metros, ninguém comeria galinha. Todo mundo teria medo e as galinhas dominariam o mundo e dariam embicada na nossa cara. E também falamos sobre o Lumosity, que é um conjunto de jogos que dizia ser bom para o seu cérebro e você vai melhorar a sua memória, mas tudo isso era balela. No entanto, vale a pena porque o jogo é engraçado, e é legal, e é divertido, e faz a gente perder tempo. Fora isso, fica aqui o meu grande abraço para vocês. Eu realmente volto próxima semana. Espero que o meu convidado consiga estar aqui no meu podcast. Tá bom, meus lindos? Um grande abraço a todos vocês. Me mandem pelo Twitter, principalmente, que é a minha principal rede social. Sugestões de assuntos, sugestões de matérias que vocês acham que eu possa ler e me inspirar para falar aqui no podcast. Deixa eu ver aqui mais. Eu posso dar uma dica de série para vocês? Posso, né? Quem não viu ainda, vá lá na Netflix e assista Maniac. Eu já assisti uns 6 episódios. Ela é um pouquinho devagar, mas ela é ótima. Ela tem tudo que eu gosto numa série, que é mistérios, e ela não entrega nada, e tu fica sem entender porra nenhuma. E quando tu vai entendendo, tu te sente muito inteligente. É uma série muito incrível, baseada numa outra série que é da Noruega, e que aí aquela Emma Watson linda e o Jonah Hill, o cara mais engraçado do mundo, que agora é um cara muito magro e continua sendo engraçado, eles fizeram essa série Maniac, e essa série é incrível, é muito boa. E também eu gosto muito da série Billions, que eu já terminei a 3ª temporada, e fora isso, é isso, tá bom?
Um beijão aí pra vocês. Se liguem, se cuidem, bebam bastante água. Valeu!